Nada disso começou com esperança, começou com medo. E quando o medo encontra poder, alguém sempre paga o preço. A história que te contaram fala de liberdade, coragem e um novo começo. Uma terra onde tudo seria possível, desde que você estivesse disposto a lutar por isso. Mas a história real não começa com sonhos. Ela começa com descarte, pessoas empurradas para longe, terras tomadas à força, corpos transformados em ferramentas. E o mais perturbador não é o que aconteceu no início. É perceber que tudo isso não foi um erro, foi um projeto. Antes de ser vista como símbolo de oportunidade, aquela terra era apenas uma ideia conveniente, uma promessa distante, vaga o suficiente para carregar qualquer ilusão. Do outro lado do oceano, o mundo não era organizado em torno da justiça, era organizado em torno da ordem. E ordem significava controle. Quem estava no topo precisava garantir que nada mudasse. Quem estivesse fora precisava desaparecer do caminho. Corrigir desigualdades exigiria esforço, empatia e perda de privilégios. Era mais simples empurrar o problema para longe. Assim nasceu a ideia de atravessar o mar. Não como aventura, mas como descarte. Não foram apenas sonhadores que partiram. Foram os indesejados, os que deviam demais, os que acreditavam diferente, os que não se encaixavam no molde aceitável. A travessia não era um convite, era uma sentença. Navios lotados cruzavam o oceano carregando fome, doenças, medo e silêncio. Cada onda afastava aquelas pessoas, não só de sua terra natal, mas de qualquer dignidade que ainda lhes restasse. Ao chegar, não havia acolhimento, havia sobrevivência. A terra era descrita como vazia, selvagem, bruta. Essa descrição não era ignorância, era estratégia, porque admitir que alguém já vivia ali significaria reconhecer limites. E limites atrapalham projetos de domínio. Desde o primeiro contato, uma decisão silenciosa foi tomada. Aquela terra seria usada, não compartilhada. E quem estivesse ali antes precisaria sair. Chamaram de Novo Mundo, porque isso tornava mais fácil esquecer tudo o que existia antes. Facilitava fingir que ninguém seria prejudicado. Mas a terra tinha memória, tinha história, tinha povos inteiros que viviam ali muito antes de qualquer navio aparecer no horizonte. Essas comunidades tinham nomes, culturas, relações e territórios. Nada disso foi levado em consideração. Reconhecer aquela humanidade significaria negociar, e negociar significava dividir poder. Então, pouco a pouco, aquelas pessoas deixaram de ser vistas como pessoas. Primeiro foram tratadas como estranhas, depois como incômodas, depois como ameaças. A violência não começou de forma explosiva. Ela começou sutil, com desprezo, com promessas quebradas, com acordos que nunca seriam respeitados. Depois vieram as expulsões e, por fim, as guerras. Tudo escalou de forma gradual, mas constante, como se cada passo tornasse o próximo mais fácil de justificar. Ao mesmo tempo, uma palavra começava a ganhar força: liberdade. Mas essa liberdade nunca foi coletiva. Ela vinha acompanhada de critérios não ditos: cor da pele, religião, posse de terra. A liberdade não era um direito natural, era um privilégio concedido. Enquanto alguns falavam em construir futuro, outros eram empurrados para fora dele. E para sustentar esse sistema, era preciso mais do que exclusão. Era preciso trabalho forçado, corpos. Milhões de africanos foram sequestrados, acorrentados e transportados como mercadoria, não por acidente, mas por necessidade econômica. Cada corrente tinha um custo. Cada corpo tinha um valor. A economia crescia alimentada pela desumanização. E quanto mais prosperidade surgia para alguns, mais profunda se tornava a dor de outros. Nada disso era temporário, era estrutural. O sistema não se escondia, ele se normalizava. Com o passar do tempo, a violência deixou de causar choque. Ela virou rotina. E quando algo se torna rotina, surge a necessidade de justificá-lo. Foi nesse momento que grandes discursos começaram a surgir. Ideias grandiosas, palavras fortes, igualdade, direitos, liberdade. Mas essas palavras tinham fronteiras invisíveis. Elas não atravessavam correntes, não cruzavam cercas, não alcançavam quem já havia sido excluído desde o início. A ideia de independência foi apresentada como um rompimento histórico, um novo começo, uma libertação. Mas para muitos, nada mudou. As mesmas mãos continuavam presas, os mesmos corpos continuavam descartáveis. O poder apenas mudou de mãos. O sistema permaneceu. O discurso falava de igualdade, mas a prática seguia seletiva. A liberdade agora tinha documentos, leis e símbolos,
mas continuava tendo dono. Foi ali que a exclusão deixou de ser improvisada e passou a ser legitimada. O que antes era violência prática passou a ser violência institucional. E isso tornava tudo mais difícil de combater, porque agora parecia normal. Com o tempo, a narrativa oficial venceu. Não porque fosse verdadeira, mas porque foi repetida até se tornar incontestável. Livros, discursos e celebrações reforçaram uma versão limpa da história, enquanto as outras histórias eram empurradas para o silêncio. Mas silêncio não apaga feridas. Ele apenas as aprofunda. As consequências atravessaram gerações, marcaram territórios, oportunidades e destinos. Nada disso ficou preso ao passado. A estrutura criada no início continuou operando, adaptando-se, refinando-se, escondendo-se melhor. O inferno não precisava mais ser explícito. Ele já estava incorporado ao sistema. E a liberdade continuava sendo um privilégio negociado, não uma realidade compartilhada. Quando se fala em igualdade, é preciso perguntar: igualdade para quem? Porque desde o início, a liberdade teve critérios, teve limites, teve preço. Os Estados Unidos não nasceram como uma terra justa. Nasceram como um experimento brutal, construído sobre exclusão, silêncio e sofrimento. Alguns subiram, muitos foram esmagados. E essa não é apenas uma história sobre o passado, é um aviso. Liberdade para alguns, inferno para outros.